Eu te convido, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 2. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Na última ceia nós falamos sobre uma mesa para os tortos. Nessa noite, na mesma temática acerca de mesa, eu gostaria de falar com vocês acerca do tema ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Qual que é a origem da ceia do Senhor? E nessa noite, nesse texto, nós iremos tratar, nesses poucos minutos que nos faltam, nós iremos tratar acerca da mesa, acerca do banquete, acerca do estágio em que nós estamos inseridos, no momento em que nós estamos inseridos. Gênesis 2, capítulo 15 e 16 apenas. Vai dizer assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Se você deseja, pode, diga amém nessa noite. Na Bíblia nós temos pelo menos 4 escritores que vão falar acerca da ceia do Senhor. 4 escritores que em momentos distintos eles estão relatando o que seria a ceia do Senhor. A saber, Mateus, Marcos e Lucas nos seus evangelhos. Paulo, ele também vai fazer a mesma citação da ceia do Senhor na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. É o texto que mais a gente utiliza. É o texto que mais a gente faz menção no momento da ceia. Aí você vai me perguntar: pastor, mas se são evangelhos sinóticos, se são evangelhos semelhantes, logo que João ele deveria também falar sobre a ceia do Senhor? Sim, João ele vai falar também sobre a ceia, mas no aspecto pascual, aplicando a ceia ao momento em que eles estão vivendo na Páscoa. Mas nessa noite eu gostaria de me ater aonde é a origem da ceia, aonde a ceia começa. A ceia começa exatamente em Gênesis. A ceia começa exatamente no princípio, a partir do momento em que Deus ele cria o homem. Ele estabelece ali esse momento de comunhão. A ceia ela se inicia com a primeira proposta de sacrifício. Logo ela é aperfeiçoada para refeições sacrificiais. Logo em seguida ela é aperfeiçoada para refeições ligadas à Páscoa, à celebração da Páscoa. E por fim ela é aperfeiçoada para o modelo de ceia pelo qual nós estamos habituados. E não vai parar simplesmente nesse modelo de ceia, porque a ceia do Senhor também ela vai ser representada nas bodas do Cordeiro e acabou. Não mais vai existir a mesa em que vai ser revelado o instante sacrificial ou algum ato sacrificial para que nós o fizermos em memória do Senhor. Uma vez que nós entendemos que lá nas bodas do Cordeiro nós estaremos de frente com o próprio Cristo, nós estaremos de frente com o Pai, e ali nós não mais o faremos em memória dele, mas nós estaremos na presença dele, participando, uma vez que ele vai nos levar para que nós saboreemos isso. Porque uma vez que nós estamos inseridos nesta mesa, uma vez que nós estamos inseridos na ceia, uma vez que nós estamos olhando para a mesa, nós não estamos simplesmente olhando para a liturgia, nós não estamos simplesmente olhando para o instante, mas nós estamos olhando para Cristo, nós estamos olhando para Deus, nós estamos olhando para o sacrifício. Mas pastor, você está falando que a ceia do Senhor, a sua origem é em Gênesis. Você está falando que a origem da ceia é
é na criação do homem. Você está falando que a ceia do Senhor representa muito mais que mesa. Por quê? Amém? Está correndo aí, gente? Está fazendo correr na mensagem aqui também? Vou me voltar aqui. O que eu estava falando mesmo? Eu tenho problema sério com concentração. Aí fica o jardel ali. Aí o trem acelera aqui, eu vou acompanhando o ritmo da música, daqui um pouco eu fui embora. Mas a ceia, eu olho para a ceia e lembro de mesa. Eu volto para a ceia e me recordo de comunhão. E quando eu olho para Gênesis, o que é apresentado para o homem é exatamente isso. O que está sendo apresentado para o homem é a comunhão de Deus para com o homem. Como assim, pastor? Quando Deus ele começa a criar as coisas, quando Deus ele começa a criar tudo é feito através do poder da palavra. O Senhor ele grita: haja luz, e há luz. Que haja separação das trevas, há separação das trevas. Que haja separação das águas, há separação das águas. Que cria-se animais, é criado animais. Então pelo poder da palavra é criado tudo. Entretanto, quando eu olho para esse instante em que nós lemos, aqui o Senhor está estabelecendo com o homem um relacionamento. Por quê? Porque a palavra vai apontar para o instante em que Deus ele cria o jardim. Em que Deus ele cria o jardim do Éden, o jardim de delícias. E o texto ele vai ser bem claro que o homem ele não está inserido no jardim. Mas o autor ele está falando que o Senhor plantou, que o Senhor colocou. Ele não o faz com o poder da palavra. Mas quando eu olho para a origem hebraica do Senhor plantar, que o Senhor ele manipula a terra. Ele com suas próprias mãos ele maneja a terra. Ele com as suas próprias mãos ele prepara o jardim de delícias inefáveis. E aí sim, ele planta o homem no jardim de delícias inefáveis. Primeira pergunta que eu faço: ele prepara com suas próprias mãos. Ele faz o esforço, ele estabelece o esforço, ele determina o esforço, ele pega o homem que é gerado nele, dentro da eternidade, com características dele, e o põe dentro do jardim. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o que o homem ele faz para merecer estar no jardim? O que o homem ele faz para poder se relacionar com Deus? Quais são os atributos que o homem tem para poder Deus pegá-lo, a sua criação, pegá-lo, inseri-lo no jardim, virar para o homem e dizer assim: não, a partir de hoje, eu não simplesmente serei o seu Senhor, mas eu serei o seu provedor. E não vai ficar simplesmente no que eu vou prover para você, mas eu também, todos os dias, na viração do dia, eu irei me relacionar contigo. Olha, homem, você não está sendo simplesmente uma criação, mas você está sendo inserido como amigo. Qual que é o atributo que Deus vê no homem? Qual que é o atributo que o Senhor olha para o homem e o coloca no jardim? Aqui a gente vê a primeira manifestação da graça. O homem ele não fez por merecer, simplesmente Deus o plantou naquele jardim. Deus o colocou naquele jardim. E o convite, quando eu olho para o texto em que nós lemos, é muito direto. Versículo 16: e ordenou o Senhor. Ou seja, não é uma condicional, é impositivo. E ordenou ao Senhor que você coma da minha provisão. Ou seja, o homem é inserido no jardim de delícias inefáveis, e o Senhor estabelece para ele: olha, você vai comer, mas você vai comer da minha provisão. Deus ele convida o homem sem merecimento algum para sentar à mesa dele e se relacionar como amigo, e se relacionar como íntimo, gerando dependência plena do Senhor. Aleluias. É isso que está acontecendo nesse contexto. Porque mesa, amados, mesa não se senta inimigo. Mesa não se senta com quem você não tem afinidade. Se está sentado na tua mesa é amigo. A proposta do Senhor é bem clara aqui.
Ele quer ser amigo do homem, ele quer se relacionar para com o homem. Ele quer estabelecer um grau de relacionamento direto com o homem. E por isso ele o planta no jardim, aleluias. E aqui é a primeira coisa que eu aprendo desse texto. A graça, ela é influência sustentadora de Deus. Deus, ele estabelece para o homem a graça, mas coloca para o homem também o padrão de dependência do homem para com Deus. Ou seja, quem vai te sustentar, Adão, a partir de hoje vai ser eu. Quem vai te sustentar a partir de hoje vai ser eu. Você não merece, mas eu vou te sustentar. Você não plantou a terra, mas eu vou te sustentar. Eu estou olhando para você, mesmo você não sendo digno, mas eu vou te sustentar, aleluia. O Senhor está propondo amizade para Adão. O Senhor, ele está propondo um relacionamento para Adão. O Senhor está dando ordenança para Adão. Olha, você vai comer. Ele está ordenando, você vai comer da minha provisão. E amados, quando Deus, ele está falando isso para Adão, ele está falando, olha, você vai comer, você vai depender de mim, você vai ser um beneficiado pela minha provisão. Ele está falando indiretamente para o homem, a partir de hoje, você vai ter que ser dependente de mim. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Ele está apresentando para o homem um grau de relacionamento, mas está mostrando para o homem, é necessário ter dependência sua para comigo, aleluias. Mas só que o texto, ele vai dizer que o Senhor, ele estabelece também um padrão de proibição para o homem. Ele vai plantar o homem no jardim de delícias inefáveis, vai plantar o homem no jardim do Éden, vai falar, olha, apenas uma árvore você não deve comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amados, a atitude do homem, ao provar do fruto do conhecimento do bem e do mal, está falando para Deus exatamente o seguinte: você me propõe amizade, você me propõe relacionamento, você me propõe dependência, mas a despeito da amizade, a despeito da dependência, a despeito do que o Senhor está propondo para mim, eu vou olhar exatamente para o que é proibido, para aquilo que eu não posso. E toda vez que o homem, ele olha para aquilo que ele não pode, para aquilo que ele não pode praticar, para aquilo que ele não pode fazer, ele está virando para o Deus pelo qual ele tem que ter dependência, dizendo assim, olha, a tua provisão não é suficiente, aquilo que você está me propondo não é suficiente, por isso que eu vou desejar isso, é por isso que eu vou desejar aquilo, é por isso que eu vou buscar aquela outra coisa. Sabe, amados, eu não estou mais falando de Adão, mas eu estou falando de nós, homens. Toda vez que eu desejo aquilo que não é para mim, eu estou olhando para o provedor e dizendo assim, olha, tudo que você me oferece não é suficiente, tudo que você tem para mim não é suficiente, porque é por isso que eu estou olhando para aquilo que eu não posso, aquilo que eu estou desejando com os meus olhos. O pecado principal do homem é exatamente isso. Deus, ele está oferecendo dependência, Deus, ele está impondo que ele coma da provisão, mas o homem, ele está olhando para aquilo que é proibido, a sua inclinação para o mal, o seu desejo para as coisas mais, aleluias. Sabe, toda vez que eu renuncio à dependência de Deus, primeiro eu estou falando que ele não cuida de mim, e segundo, eu estou impossibilitando o Senhor ser responsável pela provisão dele na minha vida. Quando eu decido pelas minhas próprias causas, pelos meus próprios motivos, eu estou falando que Deus, ele além de não ser o provedor da minha vida, ele também, ele está anulado a continuidade da provisão sobre a minha vida. Adão, ele tinha tudo isso em suas mãos, mas a despeito de ter tudo em suas mãos, Adão, ele renuncia. Adão, ele joga de lado. Adão, ele decide comer aquilo que não é aquilo que era proibido, aleluias. Adão, ele opta por comer o proibido e deixar a provisão de lado, aleluias. E aqui a gente vê exatamente o fim. Como eu falei no início,
Deus ele tinha proposto amizade com Deus exatamente nesse instante. E que em Romanos 5, Paulo ele vai dizer no capítulo de número 10, o homem ele se torna inimigo de Deus. Porque se o homem ele não quer ser amigo, se o homem ele decide não ser amigo, ele se torna inimigo de Deus. Exatamente esse instante, nessa ruptura de mesa, o homem ele tem o seu status de amigo se transformado em inimigo. A graça é sustentadora, pastor. Sim, a graça ela nos sustenta. Mas a graça também ela é justa a partir dos nossos atos. Eu decido escolher abrir mão do sustento do Senhor. Eu decido abrir mão de olhar para a provisão do Senhor. Eu decido não estar próximo do Senhor para um Deus que Ele deseja ser amigo comigo. Eu que decido isso. Mas a graça é sustentadora. Mas a graça ela vai nos atrair. Mas a graça ela vai nos buscar. Mas não, os meus atos também vão refletir o meu distanciamento com Cristo. Sabe? Tem muita gente que chega em momentos como esse de ser do Senhor e acha que isso é um rito religioso. E acha que isso daqui é simplesmente uma liturgia religiosa, mas tem muito mais além do que um rito religioso. Aqui existe uma proposta de relacionamento. Toda vez que nós viemos na ceia do Senhor, o Senhor ele nos oferece relacionamento. O Senhor nos oferece sentar à mesa. O Senhor nos oferece nos condicionar, nos colocar na condição de filhos. Aleluia. Mas nós olhamos para um Adão que ele não quer saber absolutamente disso, e por isso ele faz a sua opção. O segundo ponto que eu entendo desse texto: existe uma ordenação muito séria e direta acerca de mesa. Existe uma proposta sendo posta aqui, né? Porque o Senhor está falando: eu ordeno a você, participe. Eu ordeno a você que saboreie da minha provisão. Eu ordeno a você que você participe daquilo que eu estou preparando para você. Aqui eu vejo a base do relacionamento de Deus para com o homem. A base do relacionamento de Deus para com o homem é confiança, é dependência. E o Senhor está oferecendo isso para Adão. Ele ordena para que o Adão coma tudo. Ele pode comer livremente. Esse é o relacionamento que Deus ele está propondo para Adão. É confiança, é dependência. Para que você tenha relacionamento com Deus, é preciso você confiar nele. Não é o que está escrito em Salmo 37, versículo 5. Confia no Senhor e o quê? Amém? Me ajuda aí, gente. Quantos estão comigo aqui? Entrega ao Senhor o teu caminho. É confiança. Para que você se relacione com Deus, você precisa confiar que Ele é provedor, que Ele é quem te sustenta, que é Ele quem faz, que é Ele quem supre os teus sentimentos, que é Ele quem executa aquilo que você está pedindo. É confiança. Mas você sabe qual que é o problema do homem? O homem, ele em todo tempo, a sua inclinação é querer ser senhor do seu destino. É querer determinar as suas coisas, é achar que ele está no governo de todas as coisas. O Senhor ele está mostrando para Adão: Adão, na mesa eu gero dependência, na mesa eu ensino a descansar, na mesa eu ensino a ter confiança. Adão, vem ser meu amigo. Adão, eu quero me relacionar com você, eu quero que você confie em mim. E tem muitas pessoas que estão aqui dentro, amados, que estão com o seu pensamento no que está acontecendo lá fora, a sua preocupação naquilo que está acontecendo lá fora. E o Senhor ele está colocando diante de você uma mesa e está falando para você: olha, eu estou oferecendo para você relacionamento, eu estou oferecendo para você dependência. Só precisa você confiar em mim, só precisa você entregar em minhas mãos, só precisa você depender de mim. Aleluias. Aleluias. Porque se nós somos levados para a mesa, amados, aleluias, o Senhor ele já preparou tudo, o Senhor ele já provisionou tudo. Aleluias. É o que está acontecendo. O Senhor ele tinha preparado tudo.
Com suas próprias mãos ele ara a terra. Com suas próprias mãos ele lança a semente. Com suas próprias mãos ele lança o jardim do Éden. E o homem ele se reclina para o mal. E o homem ele decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali tem uma ruptura do relacionamento entre Deus e o homem. Pastor, Romanos 5:10, você falou que o homem ele se torna inimigo de Deus. Então logo nós continuamos sendo inimigo de Deus? Não. O mesmo capítulo, o mesmo texto vai dizer que o homem ele se torna inimigo de Deus. Entretanto, com a morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados com o Pai. Aleluias. 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 Através de Cristo Jesus nós fomos reconciliados com o Pai. Essa é a terceira coisa que eu aprendo. Na mesa, nós somos recondicionados, nós somos redirecionados à identidade de filho. Como eu falei, o homem, ele nesse instante, ele está expulso do paraíso. Ele perde a sua condição de amigo. Ele perde a sua condição de dependente de Deus. Mas quando Cristo ele vem à terra, aleluias, eu gosto muito disso, é por isso que Isaías 53 soa muito forte no meu coração. Quando Cristo ele vem à terra, Isaías ele vai dizer que o Senhor agrada em moê-lo, porque através do sacrifício de Cristo, nós estamos sendo reconciliados com o Pai, nós estamos voltando ao nosso ponto de origem, nós estamos voltando para onde nós nunca deveríamos ter saído. Aqui é o primeiro conceito de arrependimento que a gente vê na Bíblia. Segundo a cultura judaica, existe uma frasezinha, um prefixo muito interessante que eu gosto muito, é techuvá. Ou seja, eu voltar à minha condição de origem, eu regressar à minha condição inicial, eu regressar à mesa. Pastor, como é que eu regresso à mesa? Através de Cristo. Pastor, o que eu recebo ao retornar para a mesa? Eu começo a me relacionar novamente com Deus, aleluias. O sacrifício de Cristo nos condiciona, nos traz de volta à mesa, nos traz de volta ao sentido original das coisas, nos faz novamente tornar dependente de Cristo. Ele vai para aquela cruz como filho unigênito e desce de lá como filho primogênito. O sacrifício de Cristo nos habilita à condição de filhos, à condição de eleitos em Cristo Jesus, aleluias. O sacrifício de Cristo nos reconduz para o princípio. O sacrifício de Cristo nos traz de volta à mesa. Aí você vai me perguntar, mas pastor, por que é que eu peco tanto ainda? Se através de Cristo eu sou reconciliado com Deus, se através de Cristo eu volto ao estágio inicial, é porque toda vez que eu peco, eu estou olhando para o primeiro Adão. O Adão que está em declínio, o Adão que está pecando, o Adão que está olhando para a circunstância, o Adão que está rejeitando a dependência. Toda vez que eu peco, eu estou olhando para o primeiro Adão. Mas existe um segundo Adão na cruz que está falando: eu estou me reconciliando contigo, eu estou te elevando à condição de filho, eu estou te transformando em algo que você nunca poderia se tornar, aleluias. Isso é graça, meu amado. Isso é graça. Nós não fizemos absolutamente nada por merecer isso, mas através de Cristo nós somos reconduzidos à mesa na condição de filho. Aleluias. Aleluias. Mas isso no meu coração gera uma incongruência muito grande. Porque quando eu olho para Lucas, eu olho para Mateus capítulo de número 15, versículos 21 ao 28. Vai falar que chega uma mulher desesperada a Cristo, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu acredito que nessa citação, essa mulher ela está gritando tão alto, que os próprios discípulos vão dizer: Senhor, atende essa mulher, ouve essa mulher, veja o que é que ela tem a pedir para você. Mas vamos analisar esse fragmento.
Quando ele está falando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ela está falando uma citação muito direta. Porque ela está falando assim: Jesus, que é Rei Jesus, me apresente uma religião, me apresente um modelo religioso, me apresente aquilo que eu posso me apegar à religião. Aquele grito daquela mulher, ela está pedindo uma religião, está pedindo algo que ela não conhece, está pedindo algo que ela nunca tinha experimentado, mas ela está gritando para Jesus exatamente aquilo: me apresente uma religião, me apresente uma liturgia, me apresente um modelo religioso. E quando Jesus não atende, ele está falando para ela indiretamente: olha, modelo religioso, governo humano, isso eu não posso apresentar para você. Porque o que eu tenho para o homem é algo muito mais profundo, é relacionamento. O que eu tenho para o homem é mudança de vida. O que eu tenho com o homem vai muito mais além da religião. Aleluias. E ele começa a dizer: olha, não é justo dar aos cachorros aquilo que é dos filhos. Ele está falando assim: olha, para os filhos eu tenho o pão da vida, para os filhos eu tenho recomeço, para os filhos eu tenho reconciliação, para os filhos eu tenho algo que é eterno. Aleluia. Eu vejo mais uma manifestação da graça quando aquela mulher ela vai dizer: Senhor, mas desse pão da vida que você está oferecendo, não cai umas migalhazinhas não, não cai uma sobrinha da mesa para os cachorros comerem. Uma migalha muda a história dessa mulher. Uma migalha gera um relacionamento profundo com essa mulher. Uma migalha faz com que essa mulher seja elevada à condição de filhos. Sabe, meu querido, nós estamos numa noite de ceia, nós estamos numa noite de celebração. O Senhor, Ele não tem as migalhas que essa mulher, ela se sustenta por elas, mas o Senhor, Ele tem o pão da vida oferecendo para você nessa noite. Ele tem relacionamento para você nessa noite. Estar na mesa não significa uma religião. Estar na mesa está condicionado como filhos. Estar na mesa é um privilégio, amados. E aqui eu concluo. Porque tem muita gente que chega na mesa e fala assim: olha, eu não estou preparado para participar da mesa. Hoje eu não vou participar porque eu estou indigno. Eu não vou participar porque meus pecados, ele me distancia da mesa. E quem disse que relacionamento na mesa tem a ver com você? E quem disse que relacionamento na mesa tem a ver com o teu pecado? Ele oferece para você relacionamento até para estar na mesa. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com o sacrifício que Ele fez para você ser justificado. Aleluias. Ele tem pão da vida, Ele tem relacionamento. Ele tem algo muito mais profundo para te apresentar nessa noite. Sabe, talvez você entrou aqui nessa noite como aquela mulher, procurando um rito religioso, procurando mais uma cerimônia religiosa, mas o Senhor nessa noite, Ele te oferece algo muito mais profundo. Ele te oferece relacionamento. Ele te oferece a graça que foi derramada para cada um de nós. Ele oferece um relacionamento de filho. Ele oferece não as migalhas, mas tem pão da vida jorrando sobre este lugar. Aleluias. Nunca teve a ver com você, mas tem a ver com Ele. Nunca teve a ver com teu estado de agora, mas tem a ver com o que Ele fez por você. Isso é graça. Isso é o favor que nós não merecemos. Aleluia. Ceia do Senhor significa relacionamento. Ceia do Senhor significa me relacionar intensamente com Ele. É sentar na mesa. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. E sabe o que é que eu entendo? Sabe qual que é o meu sentimento toda noite de ceia? É que quando eu chego à mesa,
É como se eu fosse transportado para o momento inicial. É como que se eu voltasse novamente para o centro do jardim, olhando para a provisão do Senhor, e ouvindo do próprio Cristo, do próprio Deus: sou eu que cuido dos seus sentimentos, sou eu que tenho a provisão para a tua vida, sou eu que tenho a provisão para a tua casa. Toda vez que eu chego em momento como esse, eu vejo a graça do Senhor derramado sobre nós. Nós não merecíamos, mas nós fomos alcançados através do sacrifício de Cristo Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos nessa hora e comece a gerar gratidão ao Pai.